Olá, meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre os 9 tipos de fome que existem e como você pode identificar cada um deles. Então, se você quer cuidar mais da sua saúde, identificar o seu tipo de fome vai fazer toda a diferença nesse processo. E também, se você deseja emagrecer, saber qual é a fome que você está tendo em cada momento vai fazer toda a diferença na sua jornada. Então, se esse assunto te interessa, assiste esse vídeo até o final. O primeiro tipo de fome é a fome homeostática, que é aquela fome fisiológica, que vai acontecer quando o corpo precisa de energia para manter as suas funções, e ela é regulada pelo hipotálamo. E ela vai ocorrer sempre que houver alguma variação de glicose no nosso corpo, então se a glicose diminui, por também alterações hormonais e também outras alterações metabólicas, como por exemplo o estômago está vazio. Então você percebe essa fome e ela consegue ser resolvida, né? Você consegue se saciar com qualquer alimento, não tem um desejo específico que está relacionado a esse tipo de fome, a fome homeostática. O segundo tipo de fome é a fome hedônica, que está relacionada ao prazer. Ela não acontece por uma necessidade energética, uma necessidade de energia do nosso corpo, mas mais por um desejo de determinados alimentos. E normalmente são alimentos hiperpalatáveis, aqueles ricos em açúcar, sal e gordura. Por quê? Porque esses alimentos eles vão ativar o sistema de recompensa dopaminérgico no nosso cérebro. Então, quando ativa esse sistema, há uma liberação de dopamina e isso gera prazer e acaba reforçando esse comportamento. Esses são os dois tipos de fome mais comuns, a fome fisiológica e a fome relacionada ao prazer, mas existem outros tipos de fome que é o que a gente vai conversar aqui agora. E o terceiro tipo é a fome causada pela microbiota. A microbiota intestinal ela pode modular a nossa fome e também o comportamento alimentar, pelos metabólitos que ela produz e também pelas vias neurohormonais. Além disso, bactérias específicas podem influenciar a preferência por certos tipos de alimento e influenciar, alterar mecanismos de fome e saciedade. Então, eu anotei aqui alguns exemplos para vocês terem ideia assim, de como que isso acontece. Por exemplo, quando a gente produz muitos ácidos graxos de cadeia curta, o que é excelente para o nosso intestino, esses compostos eles podem atuar no nervo vago e no hipotálamo e reduzir a fome. Quando a gente produz peptídeo YY e GLP-1, eles vão retardar o esvaziamento gástrico e reduzir a ingestão alimentar, o que vai favorecer a saciedade também. Agora, por outro lado, quando existe muito LPS, que são algumas bactérias gram-negativas que são pró-inflamatórias, elas vão causar essa inflamação no nosso corpo, vai acontecer o que a gente chama de resistência à leptina. A leptina é um hormônio da saciedade. Então, quando ela é liberada, ela sinaliza para o nosso corpo saciedade. Só que se a gente está resistente à leptina, os receptores não estão funcionando muito bem, esse sinal não é bem comunicado, bem estabelecido no nosso corpo. E isso faz aumentar a fome. Tem alguns exemplos de micro-organismos específicos. Por exemplo, os firmicutes estão associados a ganho de peso, enquanto os bacteroidetes estão associados à redução, a uma melhor regulação do peso. E a cândida, ela está associada a um aumento de desejo por doces pela necessidade de utilizar carboidrato para o seu crescimento. Então, ter uma microbiota intestinal saudável vai favorecer muito no controle da sua fome, desses mecanismos de fome e saciedade, e principalmente se você deseja emagrecer, porque o intestino vai influenciar diretamente essa questão do metabolismo. Então, muito importante ter um intestino saudável se você quiser ter saúde, se você quiser ter uma fome, um comportamento alimentar regulado. Quarto tipo de fome é a fome emocional. Ela vai ser motivada pelos seus sentimentos e não por uma necessidade fisiológica de energia. Ela é parecida com a fome hedônica, né, relacionada ao prazer, mas eu gosto de diferenciar porque a fome hedônica vai estar mais relacionada à sensação de prazer que o alimento em si traz e a fome emocional mais pelo seu comportamento em relação à comida, dependendo dos sentimentos que você tem. Então, se você está triste, ansioso, deprimido, feliz ou estressado, o seu comportamento alimentar vai mudar. E muitas vezes você vai estar tentando preencher com a comida aquilo que você está precisando nas suas emoções. Então, um desequilíbrio emocional pode alterar o seu comportamento alimentar. Então, essa seria a fome emocional. E ela vai ser diferenciada da fome fisiológica, por exemplo. A fome fisiológica vai ser sempre assim. Você vai comer qualquer coisa que estiver disponível. Já a fome emocional e até a hedônica, né, relacionada ao prazer, vai ser alimentos específicos, tá? E a fome emocional também pode estar relacionada com comer transtornado. Comer em excesso vai influenciar essa fome emocional aqui. O quinto tipo é a fome sensorial, que vai ser estimulada pelos seus sentidos. Visão, olfato, a textura dos alimentos. Então, mesmo sem estar com fome, se você vê um bolo de chocolate
Ou se você sente um cheiro de um pão assando, parece que você desperta, né? Parece que a fome aparece. E, por exemplo, acabou de almoçar, não está com fome, mas você vê um doce ali na vitrine do restaurante que você almoçou. Isso é a fome, e aí você fica com vontade de comer, né? Isso é a fome sensorial. O sexto tipo é a fome social. É quando você come não necessariamente por estar com fome, mas por influência do ambiente e das pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, você está num ambiente sentado à mesa e está todo mundo comendo bolo e você não está comendo. Mas aí você decide comer mais um pedaço porque já que está todo mundo comendo, eu vou comer também. Então, essa influência do ambiente, das pessoas, também vão impactar no nosso comportamento alimentar. O próximo tipo é a fome por hábito, que é muitas vezes por você já seguir uma rotina, parece que a fome aparece bem quando vai chegando o horário da sua próxima refeição. Então, se você, por exemplo, almoça todos os dias, meio-dia, parece que a fome começa já a surgir às 11h30, 11h45, porque você já está acostumado com esse horário. Então, mesmo que você tome o café da manhã um pouco mais tarde, por exemplo, do que você está acostumado, parece que chega na hora do almoço, você tem aquele impulso de comer. Não por uma necessidade fisiológica, mas por aquilo já ser um hábito para você, já está dentro da sua rotina. O oitavo tipo de fome é a fome nutricional, a fome específica. Esse tipo de fome é quando o nosso corpo está deficiente, precisa de algum nutriente. E isso vai se manifestar no desejo por alimentos específicos, que muitas vezes são ricos nesse nutriente. Então, alguns exemplos. Tá com deficiência de ferro, e aí tem um desejo por carne vermelha ou por chupar gelo. Ou então tá com deficiência de magnésio e tem um desejo por chocolate. Um outro exemplo, está com deficiência de sódio e você tem aquele paladar mais para o salgado. Então, esse tipo de fome vai estar muito conectado com os nutrientes que a gente está precisando no corpo naquele momento. Por último, o nono tipo de fome é a fome adaptativa ou a fome metabólica. Esse tipo de fome ocorre após períodos de restrição alimentar muito intensa ou então aumento do gasto energético. Por exemplo, após dietas muito restritivas, após exercício intenso, o que acontece? Há uma diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade, e há um aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então, consequentemente, a fome aumenta, porque o corpo quer buscar recuperar o peso que ele perdeu para evitar déficits calóricos no futuro. Tá? Então, esses são os 9 tipos de fome que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Muito importante a gente aprender a observar o nosso corpo, identificar cada tipo de fome. Primeiro, porque é sempre importante a gente comer quando a gente está com fome, com a fome fisiológica. Né? Vão haver outros momentos, outras coisas que vão influenciar no nosso comportamento alimentar, mas é importante a gente ter consciência disso para fazer as melhores escolhas para a nossa saúde e também, principalmente, se você está no processo de emagrecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixe um comentário aqui, compartilha também o vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Um beijo e até o próximo vídeo.